noite a todos e a todas. Gostaria também de desejar boa noite aos nossos amigos internautas que nos acompanham através da internet. Bem, o tema da nossa palestra de hoje, Não se turbe o vosso coração, vem como referência a um versículo que está lá no Evangelho em João, no capítulo 14, o versículo 1, em que Jesus nos fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E a partir dessa assertiva de Jesus, é que a gente começa a refletir que o que vai acalmar a nossa alma, conter os nossos desesperos, trazer as nossas consolações, é a vinculação íntima que vamos estabelecendo com Deus e com Jesus. Por isso que, diante de um contexto de desesperança, de dor e de desespero, precisamos reforçar os nossos laços de confiança em Deus. Particularmente, fiquei muito feliz da exposição de Rossandro aqui no Café Cultural, que eu saí muito provocada, inclusive a refletir um pouco mais a palestra. O tema da palestra já havia sido escolhido, mas saí um tanto provocada a refletir um pouco mais, ou talvez a sentir um pouco mais do que refletir, porque às vezes a gente racionaliza demais a nossa crença em Deus. A gente quer compreender demais e às vezes a gente sente muito pouco. Então a experiência aqui com o seminário foi um misto mais de, talvez a racionalidade, às vezes a gente até consegue cultivá-la, mas a dimensão do sentimento, nessa vinculação de dar confiança em Deus, às vezes é o que a gente precisa melhor se nutrir. E pelo menos foi esse o sentimento que saiu um tanto fortalecido daquela experiência aqui. E olhando novamente para esse tema que já havia sido escolhido, precisamos falar um pouco mais sobre fé. Precisamos amadurecer um tanto mais como está a nossa confiança em Deus. Porque cada qual aqui, com suas experiências, as suas diversas experiências, todos nós somos desafiados no nosso dia a dia, diante das nossas provações, diante das nossas expiações, diante dos aprendizados que temos ainda a construir, e muitos são eles. A, de fato, amadurecermos o nosso olhar para com a nossa fé em Deus. E aí nós fomos para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, em que Kardec vai problematizar com o tema A Fé Transporta Montanhas. E o que eu achei primoroso, e vale a pena todos lerem o capítulo em casa, até porque não dá para a gente se aprofundar, mas talvez o grande ganho das reflexões que Kardec traz nesse capítulo é nos ajudar a humanizar a nossa fé. E o que seria isso? É tirar a nossa fé, às vezes, de um plano simbólico, ou de algo que está muito distante, numa fé em Deus, ou só daquela resposta maquinal que a gente dá, que acredita em Deus, e colocar a fé nas entranhas do nosso dia a dia. Quando ele problematiza nesse capítulo, nos explicando que montanha é essa que a gente tem que transportar, que não é uma montanha material, é a montanha dos nossos desafios, e que para transportar essa montanha nós precisamos nutrir a nossa fé, nós precisamos acreditar. No trecho em especial em que ele vai problematizar através da seleção que ele faz, de uma mensagem de um espírito protetor, é assim que ele se nomeia, refletindo a respeito da fé humana e da fé divina, ele vai justamente humanizar essa nossa crença. Trazer para o nosso dia a dia, para a concretude da nossa vida. E dizer que a nossa fé em Deus precisa ser transportado em algo que faz e que compõe a nossa existência. E não apenas dizer, às vezes, mecanicamente, que é um mero crente.
E aí, alguns destaques nós queríamos dar a essa passagem em que esse Espírito protetor problematiza um pouco a respeito da fé humana e da fé divina. Uma observação que ele nos traz logo no início é quando ele nos diz que a fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no íntimo. Então, a fé é a consciência de que nós tudo podemos. Porém, essa força, essa potência ainda jaz de maneira muito latente. E o que é que a gente precisa fazer? Germinar e fazer crescer, como ele diz, através de uma vontade ativa. Por isso que nós precisamos de concretude. Não basta dizer acredito em Deus e diante dos desafios em que a gente precisa acionar essa nossa potência, a gente não sabe utilizar ou a gente fraqueja. Porque muitos são os desafios. E é por isso a necessidade de, a cada dia, fazer com que essa potência se torne mais potente. Precisamos exercitar, assim, a nossa vontade, porque muitas transformações, e as transformações mais desafiadoras de nossas vidas, requer de todos nós uma vontade firme. E ele ainda problematiza. Até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como uma poderosa alavanca, e porque nele só viram um chefe de religião. A partir dessa compreensão, a gente consegue entender porque às vezes é tão difícil problematizar as questões da fé. Porque, primeiro, nós enclausuramos, enquanto humanidade, fé no departamento religioso. É como se fosse só assunto de religião. Quando o Espírito protetor problematiza a fé como algo humano e algo divino, e coloca a fé como essa potência que jaz em todos nós, mesmo você sem ter religião alguma, você é capaz de reativar e de reanimar essa potência. E também, a fim de que a gente possa problematizar que quem colocou Jesus na seara religiosa fomos nós. Jesus é da seara do mundo. Jesus é da seara das experiências do dia a dia. Jesus não está sectarizado no âmbito da religião. Nós podemos trazer Jesus para a política, para os problemas sociais, para os nossos problemas familiares, para os nossos problemas pessoais. Essa é a proposta do Evangelho. É de se fazer presente em carne viva nas nossas experiências do dia a dia. E não ser uma mera elucubração, né, de palavras, de ensinamentos, que às vezes está muito distante do nosso dia a dia. E ainda complementa. Mas o Cristo que realizou verdadeiros milagres, mostrou por esses mesmos milagres, que quando pode o homem que tem fé, ou seja, quem tem vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesmo. E aí o Espírito protetor começa a diferenciar o que seria a fé humana da fé divina, quando ele diz: a fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem dá às suas faculdades. Tanto pode estar relacionada às necessidades terrestres, a fé humana, como para as aspirações celestes e futuras. Então, essa força que faz com que as nossas inteligências, faça com que aquele sonho desejado, a gente corra, vá atrás para concretizar, é a nossa fé humana. A gente precisa acreditar que vai conquistar aquilo. A gente precisa acreditar que vai aprender. A gente precisa acreditar que vai superar. A gente precisa acreditar que vai construir. E essa fé que nos liga às aspirações espirituais, ela que faz a gente acreditar que mesmo diante do sacrifício tem um futuro luminoso lá na frente, que é necessário vivenciar as provas e expiações, mas tem um horizonte belíssimo a nos esperar. Se a gente trabalhar no bem, se a gente persevera na resignação, se a gente se propõe de fato a fazer do Evangelho de Jesus a cartilha do nosso dia a dia. E aí, numa passagem muito bonita, ele conclui de maneira magistral quando diz: eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas
da força que trazem consigo. E se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que é simplesmente senão um desenvolvimento das faculdades humanas. E é dessa força que a gente precisa acionar. É essa força que a gente precisa acreditar. E se a gente ainda se faz muito fraco para tornar essa força uma energia potente, capaz de trazer mudanças extraordinárias em nossas vidas, que a gente faça um consórcio de fidelidade com Jesus, a fim de que essa potência possa ser nutrida pela força do seu amor e da sua misericórdia. É por isso que, diante do desespero, se cremos em Jesus, o nosso coração não se perturba. O nosso coração pode chorar, o nosso coração pode olhar as experiências como grandes desafios, o nosso coração, em determinados momentos, pode até se amedrontar temporariamente, mas quando ele se fixa em Jesus, toda perturbação se vai. E é a partir dessa compreensão que Kardec vai problematizar logo no início desse capítulo o poder da fé. O quanto e quais as extraordinárias transformações que nós podemos desencadear em nossas vidas através do poder da fé. E particularmente, deixo a provocação para que todos leiam o capítulo completo em casa, mas eu queria trazer 2 destaques que ele traz nesse item quando problematiza o poder da fé. Um, quando ele diz: a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes. Da fé vacilante produz a incerteza e a hesitação de que se aproveite os adversários que devemos combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Nós precisamos saber eleger na nossa vida se nós vamos querer uma fé vacilante ou uma fé robusta. Essa fé robusta que entende o que é perseverar diante das adversidades. Ele ainda problematiza. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu posto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. O que me chamou a atenção, fazendo a contraposição com essa passagem de Jesus de não se turbe o vosso coração, é quando Kardec coloca a fé no lugar de calma. A fé sincera e verdadeira é calma. É aquela que mesmo diante da tempestade, o coração consegue se asserenar. E a partir dessa compreensão ele nos diz que essa fé faculta a paciência de quem sabe esperar. Porque saber esperar é o contrário do desespero. Desespero que muitos de nós entramos no fundo do poço porque queremos que a vida rode ao nosso tempo. Desespero que faz com que a gente saia da nossa sanidade porque quer que o problema se resolva nesse mesmo minuto. Desespero de uma alma ainda muito rebelde que não sabe esperar o tempo de Deus. Que a nossa fé possa serenar o nosso coração para sabermos esperar. E sabe por quê? Porque muitos dos nossos sofrimentos estão ligados às nossas escolhas, se não todos. Está ligado ao nosso processo de aprendizagem. Quem mal saiu do engatinhar quer correr, vai levar queda. Precisamos esperar cada etapa desse aprendizado.
Por isso, nossa fé precisa ser firme e perseverante, porque muitos serão ainda os aprendizados que nós precisamos paulatinamente ir conquistando. E aí nós fomos para a obra de Joana, Vida Feliz, que particularmente é uma das mensagens que eu acho mais acolhedora. Não sei porque é aquela assim, que você quando está no momento de aperreio, talvez muitos de vocês já tenham passado por essa experiência, quem tem ouvido o livro Vida Feliz, quando a gente está naquele momento bem aperreada, bem desconectada com Deus. Aí a gente abre, aí Joana diz: disse Jesus, não se turbe o vosso coração, ensinando que a calma e a confiança em Deus deve ser o leme de toda a criatura que deseja encontrar a felicidade. Nunca falta e nunca faltará, talvez diante de tantas encarnações que ainda tenhamos que atravessar. Nunca falta motivos para as preocupações, inquietando o coração, perturbando a vida. A existência humana, diz Joana, é uma oportunidade de valorização dos bens eternos e de iluminação íntima. A nossa existência é uma oportunidade de valorização dos bens eternos e de iluminação íntima. Esse é o nosso objetivo de estar aqui vivendo. Estarmos aqui para nos iluminarmos cada vez mais e estarmos aqui para conquistar os bens eternos. Não os valores passageiros, não os valores materiais que aqui ficam, não os prazeres da carne que logo nos perturbam, não os prazeres das viciações que logo nos trazem depressão. Nós estamos aqui substancialmente para adquirirmos os bens eternos. E ela complementa: se colocas as tuas ansiedades em Deus e lhes confia a tua vida, tudo transcorre normalmente. E se algo perturbador acontece, porque todos sabem, nós estamos no mundo ainda de provas e expiações, para os mundos felizes a caminhada ainda é longa. Se algo perturbador acontece, aquele que coloca as suas ansiedades em Deus e lhe confia a vida, a serenidade, logo assume o controle da situação e age com acerto. Deste modo, não te permitas turbar o coração nem a mente ante as ocorrências mal-sucedidas. E aí eu lembrei, quem esteve aqui no café, daquela mensagem emblemática, daquele exemplo emblemático que o Rossandro nos trouxe, fazendo analogia, né? Aquela cena do filme Ghost, em que a freira vai entregar o cheque para a caridade, os 2 milhões naquele cheque, ela dá, quando a freira segura o cheque, ela fica, dou, não dou. E aí Rossandro fez justamente essa analogia. Às vezes nós entregamos a vida a Deus mais ou menos nesse jogo. Assim, eu confio, mas... se eu pudesse escolher, talvez, Jesus, se você fizesse o que eu quero... Ai, Deus, se fosse assim a tua vontade, igual a minha... E a gente fica, né, nessa cena, entregando e sem conseguir entregar de corpo, alma e coração as nossas ansiedades nas mãos do Senhor. E uma outra obra de Joana, agora no livro Florações Evangélicas, ela traz uma outra observação que eu acho muito interessante, a fim de que a gente possa refletir. Porque quando a gente coloca não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede em Jesus, não é querer dizer que a partir dessa fé vigorosa e robusta, os problemas acabaram. Não é esse o joguete fácil. Talvez em matéria de fé, a gente ainda esteja negociando. Ficamos negociando com Deus, com a espiritualidade, com Jesus, acreditando que se agora eu me converter, os problemas acabaram. Onde a gente sabe
que quando a gente trabalha uma fé raciocinada, que a gente vai compreendendo o valor da presença divina em nossas vidas, a gente começa a se responsabilizar e dizer, espera aí, que os problemas só irão acabar quando eu decidir mudar. Quando eu tomar as rédeas das transformações e das minhas transformações morais, para que a minha vida, de fato, agora possa ganhar um novo rumo. Olha que observação interessante essa que Joana nos traz. Identificado ao Espírito do Cristo, não te deixes consumir pelo desespero ou pela melancolia, sob revolta injustificada ou indiferença cruel. Persevera antes no exame da verdade e insiste no ideal de libertação interior, ajudando e prosseguindo, porque se hoje a angústia e o sofrimento te maceram, em resgate que não pode transferir, amanhã rutilará no corpo e fora dele o sol sublime da felicidade em maravilhoso amanhecer de perene paz. Olha que observação que Joana nos traz. Primeiro, ela nos chama a perseverança. Nós precisamos perseverar no exame da verdade e insistir no ideal de libertação íntima. O que é que ela quer dizer? Precisamos fazer a nossa reforma, gente. Precisamos trabalhar profundamente na lapidação de nossa alma. Precisamos compreender a verdade de maneira profunda. Isso é que vai alimentando a nossa fé. Por isso que o Espiritismo nos convida a uma fé raciocinada. Porque talvez durante muito tempo a gente dizia que cria por dizer. Porque era bonito fazer isso em público, dizer que era um crente. Agora a gente precisa crer sabendo por que crer. Entendendo, compreendendo como é essa verdade em minha vida. Como é a conquista da vida espiritual nessa minha trajetória. Que passos eu preciso trilhar para que essa fé se torne robusta. E esse trabalho não chegará a ter êxito se não for através do trabalho em que nos propomos a prosseguir e ajudar ao nosso próximo. Porque é ele o trabalho que nos coloca na condição de servidores de Jesus. Estava assistindo um dia desse uma palestra de Haroldo, muito bonita. Eu acho que é Amor e Evangelho, não me lembro exatamente, isso no YouTube. E me chamou muita atenção a problematização que ele faz a respeito do Evangelho, quando ele nos diz que toda atividade humana direcionada para o bem é uma atividade religiosa. A fim de que a gente possa alargar qual é a nossa compreensão de religião, porque religião não é estar simplesmente num templo, professar uma fé e seguir os rituais de determinada religião. Quando ele coloca que o padeiro que se acorda cedo para produzir o pão que alimenta muitos, ele se coloca no lugar de um servidor de Jesus, de um servidor de Deus. Que todos nós, quando doamos a força do nosso trabalho para o bem, qualquer que seja esse trabalho, nós nos colocamos na condição de servidor do Pai Maior. E isso é uma atividade religiosa. Porque isso é o que permite a nossa ligação com Deus e a nossa ligação com os nossos irmãos. Aqui, como diz ele, é só um espaço em que a gente vem abastecer o nosso carro. A gente vem aqui abastecer as nossas baterias, como eu disse, né, Lau? Eu estava sentindo falta de seja reabastecer a bateria, para reabastecida essa bateria, colocado combustível no motor desse carro, a gente possa trabalhar no mundo. Isso é o verdadeiro sentido religioso em nossas vidas. E é a partir dessa compreensão que a gente doa todo o nosso trabalho, todos os nossos talentos, porque nós só somos usufrutuários para o serviço no bem. E é isso que estabelece uma ligação, uma intimidade com a espiritualidade maior.
E aí, quando Joana coloca que a partir dessa compreensão que nós iremos robustecendo a nossa fé a cada dia. Nos desafios, nas provações, no trabalho, nas expiações. Porque é nessa compreensão que nós vamos maturando que os nossos sofrimentos são necessários, porque temos muito ainda o que aprender. Estamos aí na escola da vida para amadurecer, caminhar e evoluir. Tem uma passagem no livro Boa Nova, eu acho que o tema do capítulo é Tende bom ânimo, que eu acho muito interessante, é uma conversa que Humberto de Campos relata entre Jesus e o discípulo Bartolomeu, que disse que era um discípulo muito dedicado, mas também era um discípulo muito triste. E nessa conversa, Jesus tentando amadurecer a necessidade do bom ânimo de Bartolomeu, tem um trecho de diálogo que particularmente nos chama a atenção. Porque às vezes nós nos colocamos nesse lugar muito infantilizado, né, de trabalhar na nossa fé numa relação de mercantilização ou numa relação de condicionamento. Às vezes a gente acha que ser discípulo de Jesus vai nos trazer certas facilidades porque a gente é amigo do cara. E aí, muito oportuna a passagem de Emmanuel no início, quando eles fazem a gente olhar o exemplo de Paulo e dizer, não é só na coroa gloriosa que a gente precisa se fixar, na hora de mirar um exemplo de coragem e de fidelidade a Jesus. A gente precisa entender as chicotadas, os sacrifícios, que estes também nos sirvam de exemplo para fortalecer a nossa fé. Porque no trabalho de evolução, alegria e sacrifício compõem a mesma letra de uma canção. E nós precisamos identificar que nessa relação, nós iremos abraçar os desafios, mas com a força de que iremos vencer. Com a compreensão de que a felicidade futura se descortina de maneira mais próxima e não mais tão distante. E a partir dessa conversa de Jesus com Bartolomeu, é que a gente pode, nesse pequeno trecho, entender como deve ser, de fato, a vivência do Evangelho em nossas vidas. Tem uma parte, Bartolomeu é muito parecido conosco, tá? Tem um trecho que ele faz a seguinte pergunta a Jesus. Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente. O Evangelho exige de nós a fortaleza permanente. Olha o que Jesus responde. A verdade não exige, Bartolomeu, transforma. O Evangelho não exige nada de nós. Porque se exigisse, nós estaríamos apenas obedecendo. E na hora que o feitor desce as costas, a gente desobedecia como crianças teimosas. O verdadeiro Evangelho deve transformar as nossas vidas. E é a partir dessa transformação que, mesmo diante das adversidades, estaremos alegres. Seremos confiantes. Iremos asserenar o nosso coração. E Jesus complementa. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades a cada dia. A vivência do Evangelho em nossas vidas precisa ser luz, ser consolo. É aquilo que vem nos trazer lenitivo, que vem pegar as feridas de nossa alma e colocar um unguento para aliviar as nossas dores. É aquela consolação que, diante de uma dor dilacerante, nos coloca no colo. Esse é o Evangelho que transforma as nossas vidas.
E é esse o evangelho que Jesus nos apresentou. E não foi no blá blá blá. Foi na vivência, na carne. Ele não nos ensinou no blá blá blá. Nós é que fazemos isso muitas vezes. Nos colocamos naquele lugar de ensinar o evangelho no blá blá blá. E nas experiências dos testemunhos a gente fracassa. E nas dificuldades que nos assaltam a gente fraqueja. E Jesus se fez testemunho para dizer: filhos, irmãos meus, tu também podes. Olhe para o meu caminhar de experiência, de espírito velho, que já viveu tantas e tantas e tantas experiências na vida. Olhem, me vejam, vocês também podem. Porque nós somos ainda crianças, mas ele já é um velho sábio. Só para a gente fazer uma análise comparativa muito rápida. A nossa Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Jesus já era um espírito puro quando assumiu a missão de governar esse planeta. Ele tem ou não tem experiência para nos ensinar? A raça humana começou a desenvolver nesse planeta cerca de mais ou menos há 200 e poucos mil anos. Somos ou não somos ainda crianças espirituais? Aproveitemos para aprender com os exemplos de Jesus, porque eles são o roteiro mais seguro para as nossas vidas. E a partir dessa compreensão, nós fomos para uma mensagem de Emmanuel no livro Coragem, que nos faz justamente refletir a respeito dessas observações, quando ele nos diz o seguinte: permaneça o tarefeiro na tarefa que lhe cabe, e os emissários do Senhor encontrarão sempre meios de lhe prestarem assistência e cooperação. Entretanto, ele também, os doadores da luz, sofrem por vezes a intromissão da hora difícil. Quando o obreiro se deixa invadir pelo desânimo, eis que os processos de intercâmbio entram em perturbação e colapso, de vez que, entorpecida a vontade, o trabalhador descamba para a inércia, e a inércia, onde esteja, cerra os canais de auxílio, instalando o deserto espiritual. Essa mensagem de Emmanuel dá uma tese, só a fim de que a gente compreenda, muito sinteticamente, a importância da manutenção do bom ânimo em nossas vidas. Quando a gente deixa de nos desassolar, nos desencantar, frente aos desafios da vida, quando nós nos entregamos ao desespero, nós interrompemos os canais de conexão com o mais alto. Não é que a espiritualidade não queira nos ajudar, não, gente. É a gente que impossibilita o auxílio. Compreenderam? É isso. O convite à alegria, à fé robusta, é condição necessária para recebermos auxílio. Por isso Jesus tanto diz: tende bom ânimo. Porque geralmente é a nossa fé que nos salva. É a manutenção nessa crença de que somos merecedores da ajuda do alto. Que somos capazes de fazermos as transformações em nossas vidas. Que somos filhos de Deus. É isso que permite sermos melhor auxiliados pelo Altíssimo. Essa é a observação que Emmanuel quer que a gente reflita. Precisamos alimentar o nosso bom ânimo para termos condições de, inclusive, nos curarmos. Porque a lei do magnetismo, e muitas pesquisas já vêm mostrar justamente isso. Como a fé cura. Como a fé aumenta a imunidade. Como a fé faz com que determinados pacientes se recuperem mais rápido do que o outro. Como a fé pode fazer transformações, inclusive no nosso corpo mais grosseiro. Quiçá,
nas fibras mais íntimas de nossa alma. E a partir dessa compreensão, que nós também fomos a Emmanuel, agora no livro Pão Nosso, quando ele problematiza uma passagem que está em Lucas, no capítulo 8, no versículo 48, quando Jesus nos diz: tende bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. E assim problematiza Emmanuel. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime de todos que o procuram. Diversas vezes ouvimos na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são fatores poderosos no desenvolvimento e na iluminação da vida. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. Olha como Emmanuel é forte nisso. Eu vou até repetir, gente, para a gente prestar atenção. Mais ainda. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. Nos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isole em posições negativas. Jesus tudo pode. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre, nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas sem o concurso de tua fé. Não dá para deixar o trabalho só para os amigos espirituais de Jesus fazer. A tarefa, antes de tudo, é nossa. Porque o compromisso e o comprometimento, antes de tudo, é nosso. Ninguém passa pelos sofrimentos de forma gratuita. E quando nos tornamos espíritas, maior é a nossa compreensão, ou deveria ser a nossa compreensão, a respeito dessa nossa responsabilidade. Então, deixemos de chilique, deixemos de reclamar da vida, deixemos de olhar os nossos desafios, os nossos problemas, como algo que chegou de bandeja em nossas vidas e que a gente não tem nada a ver com isso. Tudo isso é nosso. E por ser nosso, e por sermos ainda crianças espirituais, filhos ainda muito rebeldes, é que precisamos compreender ainda mais a nossa responsabilidade diante de nossas existências. Olhar a nossa vida com compromisso. De dizer, tá, tudo bem, qual é a tarefa que temos para fazer? O que temos para hoje? É o que temos para hoje. E o que temos para hoje é cuidar, e muito bem cuidado, da nossa própria alma. É fazer esse trabalho que nós estamos atrasando há sei lá quanta existência. É reassumirmos um compromisso que todos nós barganhamos para estarmos aqui encarnados. Porque a barganha foi grande, viu, gente? Lá, não teve lábia melhor do que a nossa para convencer a espiritualidade para nos dar essa chance. Então, aproveitemos essa chance. Essa é a nossa chance. E como Emmanuel bem assevera, não estamos sós. A espiritualidade está ali só esperando a gente fazer a conexão. Está toda disponível, toda disponível para o nosso auxílio. Se a nossa vontade estiver alinhada com o bem, com o compromisso de nos melhorarmos, com a lei de justiça, de amor e de caridade, não há dúvida, não há espaço para dúvida, para o titubeio, para dizer, eita, será que eu vou conseguir? Será que é possível? Não há espaço. Nós precisamos, de fato, colocarmos a nossa fé para que os amigos espirituais de Jesus possam assim nos ajudar. E aí tem uma passagem muito bonita de uma música de Caetano, quando ele diz que meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer.
Isso tem que ser um mantra em nossas vidas. Nosso coração não pode nunca se cansar de ter esperança que vamos sermos o que quisermos. E se o foco for a luz, é isso que a gente vai conquistar. Se a meta é o amor, então eu fico imaginando, dá muito trabalho fazer o mal. Não pense que é o contrário, não. Dá muito mais trabalho fazer o mal. A gente se encrenca muito mais, o mal é indigesto. Não venha me dizer que a gente fica com a alma leve, feliz, quando se faz o mal. Pelo amor de Deus. Basta cada um fazer um exame muito rápido, que basta a gente ter uma pessoa dentro de casa, que a gente não converse, não fale, como a gente diz aqui, né? Intrigado. Basta a gente ter um intrigado dentro de casa, que o clima pesa. Não venha me dizer que a felicidade reina em nossos lares, quando a gente vive numa relação assim. Mentira. Sejamos honestos conosco. O oxigênio fica sufocante, o ambiente fica asfixiante. Então, fazer o mal e estar no mal dá muito mais trabalho em nossas vidas. Sintonizarmos com o amor, isso faz com que a nossa vida respire ar puro, ar leve. A gente não anda, flutua. O problema é que, como a gente vivencia muito pouco essas experiências, a gente não acredita muito nelas. Mas se a gente se alimenta e se alinha a viver mais essas experiências, eu sempre digo, ninguém ganha da gente. Porque a gente está acertando o compasso com a irradiação de Deus em nossas vidas. E não tem como, acertando esse compasso, a gente não receber auxílio. Impossível não se receber auxílio. Quer dizer que a vida não vai ter tribulações? Claro que vai. Claro que vai. Temos muito ainda a amadurecer, bastante. Mas com certeza a caminhada será infinitamente uma caminhada mais leve. Porque nós estaremos recebendo o auxílio do amor maior em nossas existências. E é por isso que eu gosto muito, inclusive já trabalhei essa citação em outra palestra aqui de Leonardo Boff, para que a gente possa cada vez mais entender que o Evangelho tem que vir para o chão de fábrica. O Evangelho tem que estar nas paisagens de nossa casa. O Evangelho tem que viver no cotidiano das relações. Porque o desafio para a nossa santidade é no estar com o outro. E aí, muito bonita essa passagem de Leonardo Boff, quando ele nos diz: eu descobri uma coisa fantástica, que no convento eles não sabem. Que há muito mais santidade no mundo. Em jornalistas, em trabalhadores, em gente humilde lá embaixo, que segue dia a dia o seu trabalho transparente. Onde há uma presença de Deus que não se fala em nome de Deus. Que são as pessoas comprometidas, não porque o Evangelho manda, mas porque são humanitárias. Então, não precisam amar o discurso religioso para fundar uma estatura humana profunda. O discurso, então, a minha descoberta. Que Deus está solto. Ele não está preso às malhas do discurso religioso. Eu acho que se alguém me diz, eu quero ser santo, eu digo, vá para uma família, se case. Não vá para o convento. É muito mais difícil ser fiel, crescer junto na diferença homem e mulher, com os filhos, conviver com eles, vê-los crescer, levar avante uma família aberta em diálogos com outras tantas famílias. É um grande exercício de virtudes. Eu acho que o cristianismo deveria ser mais secular para ser mais verdadeiro. E aí eu fui retomar essa passagem de Boff e reconectar com o que escutei de Haroldo, quando ele nos diz que esse espaço, qualquer que seja o espaço de templo religioso, qualquer que seja as amarras de discursos religiosos, é muito mais um espaço para a gente possa compreender Deus em profundidade e ir para a vida.
Porque Jesus não só está aqui. Ele quer que estejamos aqui para amadurecer consciências. Ele quer que estejamos aqui para nos autodescobrir nessa relação de compromisso moral com a nossa existência. Ele quer que estejamos aqui para construir uma fé mais raciocinada, para a gente não fazer mais tanta besteira. Mas que depois que saiamos daqui, nutridos pelo esclarecimento, pelo seu amor, que voemos para o mundo. Que apresentemos Jesus nas reconciliações. Que trouxermos Jesus para, diante dos conflitos, ele ser um mediador. Para, diante das adversidades, a gente poder abraçar o compromisso de, no dia a dia, se fazer caridoso. Se fazer aberto nas adversidades, exercitar a tolerância diante das diferenças. É esse o desafio que é posto pelo Evangelho. E aí, a partir dessas provocações, nós construímos algumas problematizações a respeito da importância desse Evangelho vivo em nossas vidas. Quando nos colocamos a pensar que nós precisamos nos consociar com Cristo cúmplice, entranhado no nosso dia a dia, nas nossas relações, nas nossas escolhas, na nossa conduta. Um Jesus que será convidado a ser mediador dos nossos conflitos, conselheiro nas nossas dúvidas e inquietações, consolador nas nossas dores. Precisamos doar o terreno dos nossos corações para que o Evangelho seja lá semeado e de lá floresça as boas obras. É desse Evangelho no cotidiano e é esse Cristo vivo que nós precisamos construir no nosso dia a dia. Porque é a partir dessa relação de cumplicidade que vamos estabelecer com Jesus, que de fato nós reacenderemos o nosso ânimo para a luta, para o trabalho, para os desafios. E aí, para finalizar, eu queria deixar para vocês alguns trechos de um poema de Fernando Pessoa, muito bonito, vale a pena, quem ainda não o conhece, dar uma pesquisada na internet. O poema é muito longo, mas aí nós fizemos apenas alguns recortes. Eu particularmente gosto muito desse poema, porque eu acho que Fernando Pessoa conseguiu ter a habilidade de trazer Jesus, de fato, para as entranhas do cotidiano. E trazer esse Evangelho de maneira mais humanizada para o nosso dia a dia. Tirar um Jesus da cruz e trazer um Jesus para as nossas vivências nos desafios do nosso dia a dia. O nome do poema chama-se O Guardador de Rebanhos. No meio-dia de fim de primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra, veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva, e a arrancar flores para as deitar fora, e a rir, de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu, era nosso demais para fingir de segunda pessoa da Trindade. No céu, tudo era falso, tudo em desacordo. Um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi à caixa dos milagres e roubou 3. Com o primeiro, fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz. E deixou-o pregado na cruz que há no céu, que serve de modelo às outras. Depois fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso fácil e natural. A mim ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar as coisas, aponta-me todas as coisas que há nas flores, mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e as olha devagar.
Ele mora comigo na minha casa. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o humano que é natural. Ele é o divino que sorri e que brinca. E por isso é que eu sei com toda a certeza que Ele é o menino Jesus verdadeiro. É a criança tão humana que é divina. A criança nova que habita onde eu vivo, dar-me uma mão a mim e a outra a tudo que existe. E assim vamos os três, pelo caminho que houver, saltando e cantando e rindo e gozando o nosso segredo comum, que é o de saber por toda parte que não há mistério no mundo e que tudo vale a pena. Muita paz a todos.